Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do No Stress Podcast. Aqui a gente sempre traz para vocês, temas variados, convidados especiais. E antes de mais nada, quero pedir para você se inscrever no canal, deixar aqui o seu like. E hoje eu vou apresentar a minha convidada especial, a Carla Clarinda. Ela é Job Hunter, ela é colunista, empreendedora, especialista aí em recolocação profissional. Então eu quero agradecer primeiro a sua presença aqui, cara. Muito obrigado por participar. E se apresenta aí para a galera te conhecer um pouco mais. Obrigada pelo convite. Olá a todos. Faço bastante coisa, pelo jeito, né? Então, exatamente. Você tem vários atributos aqui. Eu vou querer saber de várias coisas relacionadas a isso. É um tema muito interessante. Sou capricorniana, então sou bastante workaholic. E descobri sempre, desde que eu nasci, acho que quando na minha adolescência eu já sabia o que eu queria ser quando crescesse. E trouxe isso para a vida adulta, bem focada, lógico, né? A gente tem alguns acontecimentos no meio do caminho. Então, eu me formei em administração, fiz contábeis também. Legal. E hoje atuo aí na área de RH como uma estrategista em recolocação, faço o Job Hunter e também o Head Hunter. Descobri meu talento através de um trabalho social que fui trabalhar numa ONG licenciada Disney. Antes de atuar nessa ONG, eu trabalhei em outras empresas multinacionais. E sempre soube que o meu foco, acredito que eu posso oferecer mais e meu talento é conexões. E com isso, claro, atuo aí na área de RH, ajudando as pessoas a encontrar uma vaga e realizar sonhos, porque acaba sendo um sonho para certas pessoas que elas desejam atuar em algumas empresas. E também sou colunista num jornal. E também escrevi um livro contando a minha trajetória como empreendedora social. Que legal. E é tudo isso que eu faço. Como é o nome do seu livro? Chama A Carreira é Sua. A Carreira é Sua. Olha, depois a gente tem que colocar esse livro aí na descrição pro pessoal achar, né? Joia. Eu queria começar te perguntando essa diferença, que é uma dúvida minha e eu acho que deve ser de mais pessoas, né? Qual que é a diferença do Job Hunter pro Head Hunter? Tá. O Head Hunter, é uma palavra em inglês, caça-cabeças, onde as empresas, elas têm um departamento de recrutamento e seleção, só que por muitas vezes este departamento de recrutamento e seleção, ele atua mais em vagas operacionais, de especialistas, de analistas. Então as empresas, para até mesmo redução de custo e até mesmo para ser mais assertivas, elas contratam um headhunter, onde o foco desse headhunter é buscar aquele talento para atuar dentro da empresa. E por muitas vezes esse headhunter ele rouba profissionais de outras empresas, principalmente concorrentes, né? Então, se ele é um headhunter, ele atua aí numa empresa, sei lá, de bebidas, ele vai querer buscar um profissional desse mesmo ramo para atuar na empresa que é o cliente dele. Alguma coisa para quem talvez já está até empregado. Exatamente. Tá. E o Job Hunter, o Headhunter atua para a empresa, o empregador. E o Job Hunter atua para o empregado, ou seja, quem está buscando por uma recolocação, uma transição de carreira, quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, que contrata o Job Hunter. Então, qual é o papel do Job Hunter? Entender qual o perfil da vaga que esse assessorado está buscando, até mesmo de salários, de benefícios, e empresa que ele gostaria de trabalhar, e buscar uma vaga para ele no mercado. Então, essa é a diferença. Muito legal. E uma coisa que me veio a dúvida, que você falou de recolocação. As pessoas que buscam uma recolocação profissional, que como você falou, você ajuda a pessoa que é o empregado que está querendo ali ou mudar de emprego ou mudar de salário. A minha dúvida é essa. É só para quem quer mudar de emprego, ter ou um salário melhor ou ter uma situação mais próxima? Ou é para quem, por exemplo, quer sair ali da sua zona de conforto e quer fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com o que ela faz? Tá. Tem essas opções? Assim? Sim. Hoje, a minha atuação acaba sendo buscar o que a pessoa... entender o motivo que ela está infeliz e ajudar ela a se encontrar no mercado de trabalho. Então, por exemplo, eu tenho perfis que atuaram a vida toda dentro de multinacionais e quando me buscam, e às vezes até trabalham ainda e me sinalizam, Carla, não quero mais trabalhar em multinacional, eu quero atuar em empresa de pequeno porte.
Tá? Por que muitas vezes acontece isso? Em multinacionais tem processos já desenhados, definidos e tudo mais. E numa empresa menor, isso não tem. Então, aquele profissional que tem muito conhecimento, que tem muita expertise, ele quer mais, né? Então, ele quer oferecer mais. E dentro da multinacional, por muitas vezes, você fica muito congelado. Você não vai poder, porque a empresa já tem ali uma cultura, já tem ali os processos definidos. E você não vai conseguir ser tão proativo, você não vai conseguir fazer muita coisa. Então, ele opina aí para ir para uma empresa menor. E também aquele profissional que quer fazer uma transição de carreira. Então, aquele profissional que atuou a vida toda, por exemplo, na área de finanças e, de repente, ele quer ir para a área da saúde. Então, aí eu também ajudo esse profissional a entender o que ele quer, qual é o talento dele, qual é a vocação dele. E exatamente isso que eu ia te perguntar. Eu sou psiquiatra, então eu recebo muita gente que se estressa, muitas vezes por conta de um trabalho que tá, ou de um trabalho que saiu, que está querendo sair, enfim, várias situações, né? A minha dúvida é assim, as pessoas também te procuram nessa fase difícil, vamos falar assim, que tipo assim, eu tô numa empresa X ou Y, tô infeliz ou tô insatisfeito porque não é meu propósito, não é aquilo que eu queria e tal, então eu quero ficar melhor, ou ficar mais feliz, ou ficar mais tranquilo. Qual é a porcentagem de pessoas que te procuram desse jeito? É grande, é pequena? Como que é? Primeiro, hoje o que acontece? Hoje eu vejo que muitos profissionais, eles estão em determinadas carreiras, profissões, porque o pai ou a mãe, ou avô ou avó, ou alguém da família, além de ter influenciado ele a entrar naquela área, também ele obrigou ele a seguir para essa área de atuação. Né? E aí, quando você é jovem, quando você tem lá seus 18, 20, 22 anos, é tranquilo. Só que quando você fica, né, mais maduro, isso gera um certo desconforto. Né? Isso gera uma certa insatisfação. Por isso que tem muitos profissionais frustrados no mercado de trabalho. E daí o que eu vejo? Eles fazem... como posso te falar? Eles fazem uma mistureba de sentimentos. Bom, você é psiquiatra, você vai entender o que eu tô falando. Eles colocam toda a infelicidade dele só dentro de uma caixinha. Às vezes ele não tá infeliz na vida profissional, e sim na vida pessoal, e eles colocam tudo dentro de uma caixinha e falam que é na vaga, que é na profissão. Vou fazer um corte aqui com você. Você não tem ideia o tanto que é comum as pessoas confundirem essas coisas, essas 2, 3 coisas, né? Porque existe uma supervalorização do estresse do trabalho e uma subvalorização do estresse pessoal. Sendo que às vezes é o contrário. Né? O que mais pesa na vida da pessoa é a vida pessoal, mas ele não consegue reconhecer e fala que é o profissional. E aí no tratamento, porque essa pessoa geralmente, quando tem estresse dos 2, 3 lados, o terceiro lado o que é? Às vezes é um problema de família, né? Que não tem a ver com a família direta, mas é um problema de família, é um problema social do local que ele vive. Então isso aí tudo pode ser um componente a mais. E aí a pessoa chega e fala, eu preciso trocar de emprego porque lá está o meu problema. E aí quando você vai conversar, eu falo, né? Olha, não acho que é só esse o problema. Eu acho que é um problema, só que a gente tem que olhar para os outros lugares. Aí a pessoa começa a entender que a vida não é só aquilo ali, que o problema não está só ali, né? Então você deve receber muito isso também. Sim, recebo, né? Como eu mencionei para você, a minha graduação eu atuei na área, né? Eu fiz administração e contábil. E eu precisei buscar o meu autoconhecimento e entender... Você também teve que fazer a transição de carreira, Eu né? fiz, exatamente. Mas assim, foi uma jornada muito longa, mas para mim foi muito leve, porque não foi de uma forma obrigatória. Entendi. Tá? Você não chegou num esgotamento total para pensar sobre isso? Não, eu não cheguei no meu esgotamento e, assim, lógico que, por exemplo, quando eu pedi demissão de 8 anos de uma multinacional, que eu, 2 semanas antes de eu casar, eu mudei de cidade, e muita gente falou, você é louca, por que você tá fazendo isso? Eu falei, é por causa de dinheiro, porque eu vou ganhar mais, né? Porque a gente também não pode ser hipócrita, não, é por causa de buscar a felicidade. Não, a gente sempre vai pensar também no dinheiro, principalmente que eu era nova na época, e eu tinha esse fôlego, esse pique. Mas eu vejo que, assim, então eu fui buscar o autoconhecimento. Eu fui fazer terapia, eu
fui fazer vários cursos de programação neurolinguística, eu fui entender de perfis comportamentais, então, eu também fiz um curso de analista do DISC, eu também fui fazer Enneagrama, que é uma ferramenta fantástica para quem quer aí se autoconhecer. E quem trabalha com pessoas, né? Muito e quem trabalha com gente, exatamente. Então, assim, eu fui me qualificar primeiro para eu me entender e para entender o outro. E eu vejo que tem muitos profissionais que eu acredito que por muitas vezes é por conta da criação de cada um, é muito deixa a vida me levar. Sabe a música do Zeca Pagodinho? Exatamente. Eu acho que tá enraizado em todas as pessoas, porque assim, os meus pais nem tanto, mas eu vejo que muitos pais falam assim, olha, você tem que fazer tal profissão, você tem que fazer tal faculdade, porque é o que vai te dar dinheiro. Ou não, você nunca vai poder ser empreendedor, porque você tem que ter o registro em carteira. E assim, não é dessa maneira. Eu vejo que não vai ter emprego para todo mundo. Então, as pessoas precisam ter um olhar para isso e ser protagonista da sua própria vida, da sua própria carreira, e entender que pai e mãe não vai ser semente, que chega uma hora que esse cordão umbilical, né, já tem que ser rompido. E claro, eu vejo que assim, as pessoas precisam tomar mais consciência, né, no sentido assim, eu vou trabalhar naquela empresa só por conta do dia 15 e do dia 30. Eu acho que, você ficar 8 horas do dia dentro de uma empresa só por causa do dinheiro, eu acho que é muito pesado, isso é muito moroso. Então, por isso... Chega uma hora que esse peso vem e parece que não vale mais a pena, né? E daí você acaba não ficando conectado com outras coisas da sua vida, que é o que você tem que ficar, né? Que é com a sua família, que é com o seu relacionamento amoroso, que é por muitas vezes com os seus filhos, né? E essas frustrações acabam você tendo uma válvula de escape, né? Para drogas ilícitas, para bebida, para o cigarro, e aí você desconta em alguma outra coisa, né? Então tem pessoas que te procuram para sair de um emprego, por exemplo, como você falou, que, sei lá, de carteira assinada ou de concurso, para fazer empreendedorismo, para tentar novas ideias? Existe sim, né? E qualquer pessoa que me busca, né? Hoje 98% dos meus clientes que me buscam é indicação de alguém que já foi recolocado por mim. Tá? Mas então a maioria, de fato, são empregos com carteira assinada? A maioria, sim. E eu vejo assim, o que acontece? Por que eu sinalizei isso? Quando pessoas me buscam, elas acham que eu sou igual o Aladim da lâmpada mágica. Você vai dar um jeito na minha vida. Não é isso. Tem perfis que se recolocam em uma semana. Tem perfis que se recolocam em, 6, 7 meses. E tem perfis que você vê que tem muito conhecimento numa determinada área, principalmente, por exemplo, quem trabalha em órgão público. O órgão público, ele já tem uma metodologia, já tem ali uma questão bem engessada, que você não vai poder oferecer muito, né? Você vai ter que trabalhar no seu quadradinho, e daqui o quadradinho para a bolinha é muita diferença. Então, você acaba se tornando um profissional frustrado, porque você não consegue fazer mais entregas. Então, acontece esse problema. A pessoa trabalha em órgão público, ela quer pedir desligamento porque ela não consegue crescer, ela não consegue, tudo que ela já está... É tudo muito engessado, né? É engessado. Ela tem muita força, ela tem muito desejo de fazer criar novas coisas, fazer as coisas em processo, mas é muito moroso, é muito burocrático. Então, é a pessoa que me busca querendo fazer aí, pedir desligamento aí. E aí pode até se tornar um empreendedor, uma empreendedora. Sim, né? hoje hoje a gente fala aí de 14 milhões de pessoas desempregadas, né? Eu não sei dizer ao certo o percentual, mas muitas pessoas já foram buscar aí ser empreendedor. Só que assim, também tem aquele outro percentual que fala assim, não, vou querer ser dono do meu próprio negócio porque eu quero trabalhar pouco. É cair do cavalo. Aí não vai dar certo, né? Aí não vai dar certo. Fala um pouco de empreendedorismo, que você é uma empreendedora, né? Você falou que Sim. trabalhou muito tempo em empresas e depois saiu fazer o seu próprio negócio, que hoje tem sucesso, você trabalha com várias pessoas, né? Um número importante. E é exatamente isso, né? A gente sabe que a vida do empreendedor tem vantagens e desvantagens, como qualquer coisa, né? Sim. E as pessoas às vezes romantizam muito, né? Hoje, essa semana, eu tenho algumas amigas que são empreendedoras, eu participo de grupos de empreendedorismo, e essa semana eu falei, gente, cansei de brincar de ser dona do meu próprio negócio. Cansei de brincar de ser empresária, não quero ser mais. Porque, assim, eu não tenho chefe.
né? Eu acabo não tendo chefe. Mas eu tenho outras questões que eu acabo tendo que dar resposta. Eu tenho meu cliente, né? Que, por exemplo, às vezes eu tô na praia, eu também tenho vida social, né? Eu tenho um time que me apoia, mas tem profissionais que quando me contratam, acho que só eu que sou a empresa. Carla Clarinda é a empresa, e não é. Eu tenho um time que me apoia. Então, eu não tenho um chefe, mas eu acabo tendo clientes que às vezes quer ser o meu chefe, tá? Sim. E também, fora isso, hoje a minha empresa funciona muito tranquilamente sem eu estar presente, né? Então, assim, por que eu me tornei uma empreendedora? Eu fui curar uma dor que existe no mercado. Qualquer pessoa que pensa em empreender, ela tem que fazer, eu falo que é os 3 P. Por quê? Pra quê? E... eu esqueci o outro, tá? Pra quem, talvez? Pra quem? Isso, é os 3. Exatamente. Você tem que fazer essas perguntas, porque você não pode, todo negócio, você ficar focado somente em ganhar dinheiro, somente pra alcançar o sucesso, não vai vir. Porque você vai primeiro colocar as suas necessidades em primeiro lugar. Não. A partir do momento que você pensa em empreender, você precisa colocar a primeira necessidade do outro, porque você vai estar sendo pago pra isso. Né? E desde quando eu fui empreender, né, acredito que eu já fazia o empreendedorismo dentro da CLT. Eu sempre, por todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre tinha o senso de dono. Eu nunca fui aquela profissional que me davam certas atividades para fazer e eu dava uma sabonetada. Sabe aquela famosa sabonetada? Fazer não, menos, vamos fazer isso aqui. Pediu. Não. Eu sempre fazia as coisas com muita excelência, né, com muita assertividade e que as pessoas pudessem elogiar o meu trabalho, né? Então, o meu trabalho tinha um começo, meio e fim. Eu não era aquela profissional que ficava jogando problema do lado. E acredito que isso me trouxe uma vantagem, porque eu trouxe isso para dentro da minha empresa e todas as empresas pelas quais eu passei. Eu também coisas que eu não gostava, eu já vejo que não é bacana, então eu não trago. E o que foi bacana eu insiro dentro do meu negócio. Então acaba que empreender não é somente 8 horas por dia, como você trabalha dentro de uma empresa, né? Que você tem lá as 8 horas por dia. Sim. E se ultrapassar, se você não tiver cargo de confiança, você ganha a hora extra ou até mesmo o banco de horas. Só que você vai empreender, você não tem nada disso, você não tem 13º, esquece. Você que tem que fazer o seu dia 15 e o dia 30, né? Então, eu falo que, né, a pandemia veio e, infelizmente, foram, né, milhões de pessoas que faleceram, né, que perderam suas vidas. E eu falo que também o empreendedor que teve aí o seu negócio ainda saudável, ele é um sobrevivente. Eu falo que quem sobreviveu, sobreviveu em todos os sentidos. Porque tiramos leite de pedra, literalmente. E você acredita que as pessoas agora, né, um pouco a gente está saindo ali dessas fases mais críticas da pandemia, claro que ainda tem muito a melhorar. Como você falou, as pessoas também se estressaram muito nesse meio tempo por conta de perder emprego ou perderam pessoas. Eu tive várias pessoas, né, que me procuraram por conta de problemas psíquicos, né, diante desse cenário muito, muito difícil. E essa recolocação, eu ia te fazer 2 perguntas em uma só. Primeiro que como que está essa recolocação agora, frente a essa crise, e como que funciona, eu ia falar de dinheiro que a gente estava falando. Essa recolocação, né, ela vai para uma pessoa que quer ganhar mais ou às vezes ela se recoloca até para ganhar menos, mas buscando o que ela mais quer fazer? Tá. Entendeu? Eu não sei se eu consegui fazer 2 perguntas em uma só. Eu vou, inclusive, emendar uma outra resposta que eu iria dar à questão de empreender. Tudo na vida a gente precisa fazer planejamentos, né? Por mais difíceis que aconteça, a gente sabe que, né, as coisas estão muito caras. Às vezes você tá pagando uma conta ali, o cartão de crédito você parcelou lá em 10 vezes, aí o seu pneu, os 2 pneus fura, aí você tem que comprar outro. Enfim, então assim, tudo na vida você precisa se planejar, né? E eu vejo que para você se tornar um empreendedor, para você fazer uma transição de carreira, para você mudar de emprego, isso daí você também tem que ter isso muito sólido dentro aí dos seus pensamentos. E quando você fala aí de uma transição de carreira, de uma mudança de emprego, tem pessoas, não é 100% que quer mudar o salário, tá? Porque também para você mudar de salário, você também tem que analisar se você
se aquele perfil é um perfil competitivo para o mercado, né? Então, hoje as empresas buscam, sim, profissionais que atuaram aí, que tem aí uma graduação, só a faculdade já não adianta, ela tem que ter uma pós-graduação, ela também tem que falar um outro idioma. Por muitas vezes tem áreas de atuações que a faculdade não é tão importante. As empresas vão ver qual o curso técnico que você fez. Por exemplo, o mercado está abarrotado, né, saturado de engenheiros. Né? Então eu vejo que é importante você, primeiramente, também às vezes fazer um curso técnico. Né? Por quê? Por muitas vezes, quem faz um curso técnico, um profissional da área técnica, ele ganha muito mais do que quem faz uma faculdade, tá? Então, né, voltando à pergunta do que você me fez em questão, né, de salário e tudo mais, nem sempre o profissional, ele quer mudar só por conta do dinheiro. Tá? Por muitas vezes ele quer mudar para mudar de chefe, por muitas vezes ele quer mudar por conta que a empresa não oferece tantos benefícios atrativos, porque isso também conta, ou até mesmo porque é longe às vezes da casa dele, né? Hoje está vindo muitos perfis para mim, hoje mesmo eu estou atendendo um cliente fora do Brasil, 2, na verdade, e clientes de outras cidades que eles querem vir para o Vale do Paraíba, porque meu foco é Vale do Paraíba. Tá. E o que está acontecendo no mercado? As empresas estão fazendo a volta desses profissionais para a empresa de forma presencial, está sendo muito frustrado para esses profissionais. Do mesmo jeito que a empresa falou, o mercado, né, fechou, tudo fechou, o comércio fechou, falou, não, agora todo mundo vai ficar de home office. E principalmente para quem é mãe, teve que se virar nos 30. Né? Isso, né? Porque perdeu a rede de apoio e agora de uma hora para outra tem empresa que mudou a chavinha. Não, amanhã é todo mundo pro escritório. E eu vejo também que está faltando uma falta da empresa ser mais humanizada nesse sentido, porque está deixando sinais de que aquele profissional, óbvio que por muitas vezes ele é só um número, mas aquele profissional, às vezes ele vai querer pedir demissão. Ele ganha até um salário bacana, mas por conta desse benefício que a empresa está tirando dele, que é o home office, ele quer ser desligado. Ele quer buscar outra vaga no mercado. Ah, entendi. Eu ouvi mesmo isso, outra situação, de que foi uma coisa um pouco arbitrária. Ó, agora todo mundo no home office e agora todo mundo saiu do home office. E as pessoas se adaptaram, porque não tinha muito o que fazer, mas agora dá pra ter um tempo, né? Só que as pessoas querem meio que... Não, volta ao que era antes, só que todo mundo se adaptou, né? Não é tão fácil. Assim, eu, Carla, não gostei do home office, tá? Eu gosto de gente... Eu ia pro todo meu time todo ficou de home office e a minha empresa, enquanto, né, outras fecharam, infelizmente, a minha empresa cresceu na pandemia. Eu tive que contratar mais pessoas. Eu também não tinha estrutura de computador, porque chegou, né, na pandemia, né? Quem tá nos escutando vai saber exatamente o que eu tô falando. Se o notebook custava R$1.000, ele foi para custar 4, né? Até mesmo por conta da alta do dólar, enfim. Até mesmo porque o mercado também queria ganhar uma vantagem, né? Porque foi tudo começou, junto, né? Começou a compra aí desacelerada, né? A famosa a compra por demanda, né? A busca, a oferta, enfim. Então, eu não me adaptei e muitos profissionais também não se adaptaram. Só que eles precisaram, foi obrigatório. Isso. E aí a questão também do home office tem aquela questão do apoio dentro de casa, né? Tem muita gente que de uma hora para outra teve, daqui a pouco já não teve mais, e agora tá tendo que fazer toda essa adaptação e tá sendo muito constrangedor para as pessoas, né? Está tirando ela da... Né, a gente tá falando aí da pandemia, as pessoas tiveram que ficar dentro de casa de uma hora para outra e agora já tem que voltar de novo, então assim, tá sendo um desafio. E esse desafio, ele gera um pouco de estresse, ou às vezes muito, né? Então, é por isso que às vezes eu trago um pouco para a minha área, porque é exatamente isso que as pessoas buscam, né? Quando me procuram, por exemplo, falar assim, olha, estou muito estressado por conta disso e daquilo. Aí tem vários sintomas que podem acontecer, desde ansiedade, irritação, insônia. Então, as pessoas vão somando ali problemas e às vezes não sabem como resolver e procuram profissionais. Você acaba sendo também uma pessoa que ajuda a resolver esse tipo de problema, né? Por conta de que uma mudança profissional faz com que ela tenha aí uma melhoria até da qualidade de vida. E aí eu ia te perguntar da idade, né? As pessoas que fazem isso hoje, você acha que elas são cada vez mais jovens? Você acha que elas
não, elas são mais velhas? Quem é que mais está fazendo isso daí? Tá. Hoje o meu trabalho é totalmente humanizado, né? Meu foco não é só ganhar o dinheiro, meu foco é ajudar realmente as pessoas a arrumar um trabalho. Por que estou te trazendo isso? Tem pessoas que, por exemplo, às vezes ela tem uma certa idade e ela pensa que o mercado é igual a, sei lá, 20 anos atrás. E aí eu tento trazer ela para a realidade do que está hoje. E aí acho que ela não quer me procurar nunca mais, porque eu falei a verdade. Né? Então tem essa questão também. Quanto à idade das pessoas que me buscam, né, para recolocar isso, Sim. da idade e tudo mais, existe, assim, um leque gigantesco da questão da idade, da questão... eu tô perguntando se mudou alguma coisa, porque você tá nesse mercado há um tempo. E eu vejo que as pessoas hoje transitam mais entre locais por conta de que tinha uma cultura, né, que, vou tentar ficar na empresa por muitos anos e construir minha carreira. E eu vejo em pessoas mais jovens que não tem mais muito isso. As pessoas querem de fato, né? Então eu imagino que, sei lá, as pessoas estão procurando mais serviços como os seus justamente para isso. Para atender essa demanda dinâmica do mercado. Eu escrevi há um tempo atrás um artigo falando exatamente as diferenças de cultura das empresas versus as gerações no mercado de trabalho, né? Que é a geração Z, é a geração Y, é a geração millennials, enfim, e também os baby boomers, né? Sim. Que tem essa geração, e também a geração alfa que nem está no mercado ainda. Né? São os que chegaram. Que são os que estão aí no WhatsApp, estão aqui pegando o celular do pai e da mãe. E a geração que mais vai se destacar no mercado de trabalho, né, é a geração Flux, que eles acabam tendo o quê? Um equilíbrio entre os baby boomers e a geração alfa. Né? E por que eu tô te falando tudo isso? Hoje, quem é a geração Flux? Geração Flux, isso. Flux ou Flux? Flux. F-L-U-X. Quem Flux. são eles? É a geração que acaba tendo um pouquinho de cada um. Dos baby boomers. Mas então eles não são separados por idade. Não são separados por idade. Interessante isso daí. E aí o que acontece? Hoje o profissional, né? Hoje não existe assim, a empresa fala, nossa, esse profissional aqui, ele ficou tantos anos numa empresa, então ele é bom para minha atividade. Não, esse profissional que ficou só um ano não é bom. Então, por exemplo, uma startup, ela gosta de um perfil mais jovial. Né? Vamos falar assim da idade. Sim. Mas se é aquele perfil que ele tem mais de 45, 50 anos, ele também é todo enérgico, ele também está aberto para as mudanças, a empresa quer esse profissional lá. Primeiro, ele é um profissional maduro, comprometido, e ele é um profissional que tem muito conhecimento, que vai ajudar aquele ambiente de trabalho que não tem tanta... as pessoas que estão trabalhando geralmente em startup não são tão maduras, e claro que elas vão querer escutar esses perfis. Só que daí tem um choque de realidade, né? Um choque ali de gerações, onde a pessoa acima de 45, 50 anos, por muitas vezes ela não gosta de planilhas. Ela não gosta de ficar fazendo isso. É tudo no caderninho mesmo, numa maneira de dizer, tá? E a geração, né, mais nova, é tudo no automático, é tudo, sim, planilhado, é tudo em sistema. Então, assim, tem que ter, assim, um certo respeito com as gerações. Cada um tem uma qualidade ali, que eles podem colocar na mesa e um ajudar o outro. Né? Exatamente. Mas, como eu mencionei, tem que ter o respeito. Porque se não tem o respeito, as empresas sofrem com isso. Tá? Tem empresas que só quer, a gente só vê, mas tem empresas que só quer contratar acima de 40, 50, abaixo de 45 anos. Sim, tem profissionais que falam, Carla, eu não consigo me inserir no mercado de trabalho, o que eu faço? Falo, você tem que mudar seu mindset, você tem que mudar o seu comportamento. Se a empresa não está querendo você, o que eu sinalizo, inclusive é um produto que eu vou abrir dentro do meu negócio, revelando aqui em primeira mão para vocês. Em vez de eu oferecer o currículo da pessoa para o mercado, eu vou oferecer o portfólio dele. Vou oferecer ele como sendo para ele ser um consultor no mercado de trabalho. E por quê? O que eu vejo, não vai ter vagas para todo mundo. Né? Então, você vê que hoje as escolas, elas estão fazendo o quê? Elas estão colocando matérias de empreendedorismo dentro ali, de primeira, sei lá, de que série? Acredito que de sexta série em diante. Então, que também você vai ajudar cada vez mais as pessoas a
serem empreendedores inseridas. individuais. Exatamente. Porque consultoria você pode fazer para várias empresas. Né? Sim, então assim, meu foco vai ser aquele profissional, por exemplo, que ele atuou a vida toda na área de compras, ele tem uma expertise em supply chain, na área de logística, Comex e tudo mais, eu vou preparar ele para o mercado, ele vai passar por uma mentoria, né, com uma coach, com uma pessoa especialista da área de negócios, para ele entender que agora ele não é mais um CLT, ele vai ter que pensar como um empreendedor solo, que a gente chama, e eu vou compartilhar aquele portfólio dele com as empresas. Então, assim, o mercado está aberto aí para todas as pessoas. Elas precisam ter, assim, mudar um mindset. Você falou de mindset, e é uma palavra muito falada, muito batida, mas eu entendo também como mudança de pensamento e comportamento. Sim. Muitas vezes eu tento ajudar as pessoas a fazer essa mudança de comportamento. Porque aqueles comportamentos que ela tem levaram ela para um problema psíquico. E aí, identificando o problema, a gente trata, muitas vezes usa medicações, outras vezes não, e fala, olha, você precisa então mudar o seu comportamento. O mindset não é muito usado na psiquiatria, digamos assim. Mas ao mesmo tempo a gente usa o mesmo conceito. Olha, você precisa fazer coisas diferentes. E aí eu ia te perguntar isso, porque eu vejo isso na prática. Há muita resistência. As pessoas às vezes não querem mudar a forma de encarar ou de se comportar diante de determinadas situações. E aí o que acontece? Às vezes, no meu caso, elas continuam um pouco doentes, melhoram um pouco, mas não resolve. E no seu caso, isso acontece? E se acontece, as pessoas aí não conseguem, por exemplo, dar um passo a mais e fazer exatamente essa mudança de rotina e virar, por exemplo, um consultor? Volto a dizer que é aquela questão, né? O pai e a mãe, as pessoas têm que entender muito que o pai e a mãe, por muitas vezes, às vezes ele é um problema para os filhos. Sim, eu sei. Porque ele acha... vejo muito isso. Desculpa pai e mãe que tá nos assistindo, minha mãe que não esteja me assistindo, mas... Tem que saber equilibrar isso daí, né? Exatamente. Então, assim, chega um momento que o pai e a mãe já não vai poder mais influenciar, como eu mencionei. E o ser humano em si, ele se apega muito a coisas que aconteceram lá na infância dele, lá quando ele era criança, né? Enfim, a gente fala das crianças feridas. Então, por muitas vezes, aquele profissional que tem aí 45, 50 anos, o pai e a mãe dele falou lá atrás pra ele que não, que ele tinha que ser a vida toda CLT, e ele tem essa trava, né? E assim, também, então, óbvio... Você consegue destravar isso aí? Ele passa por uma psicóloga. Eu, às vezes, consigo. Às vezes, não. Vou ser bem sincera. Ele passa, assim, contanto que hoje, o profissional que me contrata, né? Esse produto que eu tô te falando é um produto novo, mas, né... eu hoje... acho que eu vou mandar algumas pessoas pra você. Ai, por favor, vai ser um prazer ajudá-los. É pra ajudar mesmo, porque Sim. eu vejo que o negócio não tá fluindo, entendeu? Hoje, então, assim, hoje o profissional que me busca para ele se recolocar, né? O meu talento é network. O meu cliente fala, ó, Carla, eu quero me recolocar na empresa X. Eu vou ajudar ele a entrar naquela empresa. Tem várias... Só que a parte de comportamento, ele vai passar por uma psicóloga, por uma coach, por uma mentora de carreira. Né? A minha atuação é ser uma estrategista de recolocação para ele. Você não atua diretamente como mentora, né? Não atuo. Entendi. Mas né? você coloca ali cada ferramenta para quem precisa. Exatamente. Eu tenho, assim, uma visão, como eu mencionei para você, meu atendimento é muito humanizado, porque se eu vejo que aquele perfil que está me buscando, ele não está feliz no relacionamento dele amoroso e não tem nada a ver com a empresa, é o cliente que eu mando só para psicóloga. Eu falo para ele, ó, vai primeiro lá na psicóloga, veja se realmente é isso que você tá, né? Enxerga o problema de uma outra maneira, né? Eu acredito que o mundo muda quando você também muda. Então, vai na psicóloga, veja se ela consegue fazer com que você enxerga o mundo de uma maneira diferente. Sim. E aí, você volta a me procurar. Porque já, né, eu tô aí no mercado desde 2015. No início, qualquer cliente, quando me abordasse, eu não tinha tanto conhecimento na área na questão de comportamento em si, então eu não entendia muito aquilo. A pessoa fala, eu tô infeliz no trabalho, eu acreditava naquilo, mas hoje não. Quando um perfil vem me buscar, eu converso com ele, eu quero saber mais dele, eu acabo sendo uma psicóloga dele, no início. E, lógico, depois eu mando, né, pra psicóloga mesmo. E, então, assim, eu acredito que a partir do momento que você
deseja muito, que você sabe que o mercado... Quantos profissionais a gente vê dessas grandes multinacionais, né, daqui da nossa região? Inclusive empresas que até fecharam, trabalharam aí, profissionais, né, que trabalharam há 20 anos dentro da empresa. Eles vão ter mais dificuldade para serem inseridos no mercado de trabalho. Principalmente porque ele atuou muito tempo só num segmento. E aí, você precisa comer, você precisa se alimentar. Você tem a família dentro de casa que você precisa, às vezes, por muitas vezes, bancar ainda, né? Exatamente. Tem a cobrança, né, dos filhos, da esposa ou do marido, que seja. Então, você tem que se movimentar para as coisas acontecer, né? Porque eu acredito que enquanto uma pessoa fica chorando, tem outras tantas na frente dela correndo atrás de oportunidades e conseguindo, né, ser feliz no ambiente de trabalho, conseguindo negócios, conseguindo ser consultores. Então, eu acho que aquela novela, né, que passou há não sei quantos anos atrás, porque eu era novinha, então não lembro muito, aquela da Gabriela, agora... sabe? Eu sempre fui assim, você assim. Ah, tá? Então a pessoa... Não, eu ia falar que novela agora tá meio fora de moda, né? As pessoas agora querem ver série. Quer ver série, então, pois é. Então, assim, as pessoas precisam fazer essa mudança, sabe? Ficar um pouco mais permeável, né? O mundo mudou, né? A pandemia veio e as pessoas que ainda não enxergaram essa mudança que o mundo já estava trazendo para as pessoas, né, mudar rápido, a gente está falando, né, a gente vê aí que a tecnologia, sim, ela vai dominar o mercado. O profissional que ele não se antenar para isso, ele vai ficar para trás. Muitos já estão, né, para trás. Hoje, para você ter ideia, hoje mesmo eu estava vendo na TV que robô, eles vão conseguir se reproduzir. Então, assim... a era da tecnologia está aí, né? A indústria 4.0 já está chegando a 5.0. A gente fala aí de inteligência artificial e as pessoas precisam correr atrás desse prejuízo. Não adianta apenas ficar estressado e paralisado, né? Não. É sempre isso que eu digo. Não adianta você pegar esse estresse e ficar paralisado. Você tem que pegar, mesmo porque ele veio. Ninguém escolhe, né? Sim. Pegar um estresse, digamos assim. Você tem que aceitar que aquilo aconteceu com você e produzir mudanças. Quando você produz mudanças, eu sempre falo que passa a ser um estresse até bom, porque te tira da zona de conforto, te coloca numa situação ali transitória, ruim, mas ao mesmo tempo te coloca numa possibilidade de pensar diferente, né? Sim. De fazer algo a mais. E exatamente isso que você ajuda, né? Eu achei muito legal o seu trabalho, muito bacana. E aí, queria saber de você como que as pessoas te encontram, né? Nas redes sociais. Você tem o projeto que você falou de empregabilidade e tal. Tem até um projeto social que você falou, Sim, né? eu tenho um projeto social que é gigantesca a história, mas ele se chama Pluga Jobs. É um projeto que eu administro desde 2015. Eu criei ele no momento que eu também estava desempregada. Eu sempre mantive a minha empregabilidade em alta, então por isso que hoje eu atuo na área de recolocação. O projeto eu criei exatamente também para curar uma dor do mercado, que é o desemprego, e também pessoas que estão aí, né, que não tem nem rede social, não tem nem acesso à tecnologia ou até mesmo à internet, né, os dados móveis, ela só acessa aquele que é colocado pelas operadoras. Então, eu criei o projeto através do aplicativo do WhatsApp. Hoje se somam em 200 grupos de emprego que eu administro pela plataforma. Tem mais de 40 mil pessoas dentro do projeto. Ele é de forma gratuita. Então, busquem lá nas redes sociais, LinkedIn, Facebook e Instagram. Tem o link lá para quem desejar participar. Pluga Jobs. Pluga Jobs. Pluga Jobs. Tem pessoas lá conectadas. Aliás, você pode se conectar com elas, recrutadores, gestores de empresas. Lá é divulgado vagas de diversas regiões e também diversos cargos. E, claro, eu não divulgo só vagas de emprego, eu também divulgo conteúdos para as pessoas conseguirem entender como está o mercado, como ela fazer um currículo, um vídeo currículo, como ela se comportar nas entrevistas. E também tem a minha empresa Recoloquei, que é uma empresa focada em fazer conexões entre oportunidades e candidatos. E aí, mas você é mais buscada pelo seu nome no Instagram ou pela Recoloquei? Os dois. O meu nome eu acabo sendo mais o destaque, é Carla Clarinda. E Carla aí também com tem K. a coluna, né, no Jornal Vale. Isso, eu tenho a coluna lá no Jornal Vale, né? Ele tá lá como www.carlaclarinda.ovale.com.br. Tá.
E é matéria toda semana, conteúdo toda semana. Legal. Isso. Tem também lá na página do Vale, também tem os vídeos que eu também produzo, que eu coloco lá para dar um spoiler do que vai rolar também nos artigos. Muito bom. E eu geralmente finalizo aqui com uma pergunta um pouco semelhante, claro que ela não é igual, mas a gente falou aqui de muita coisa, né? De família, de emprego, de como fazer com que as coisas sejam mais produtivas. E aí eu gosto de saber a opinião das pessoas em relação a como fazer para equilibrar isso tudo, né? Como que a pessoa que esteja se recolocando, vamos usar o exemplo aqui, né? Que está talvez ali no momento estressante, né? No momento ruim, como que ela pode fazer para se equilibrar nesse momento e conseguir sair dele, né? Porque se ficar, como a gente falou, mergulhado no estresse, vai ser mais difícil dela sair, né? Eu acredito que, assim, nada é para sempre, né? Nem mesmo a dor. Então, as pessoas precisam ter mais fé, elas precisam, né, acreditar mais nelas, ter esperança e ter a certeza que, né, principalmente a questão do desemprego, né? Quando a gente fala do desemprego, não é só a questão do dinheiro, é a questão de você também se sentir útil. Então, acredite nisso. Bons profissionais é igual um produto de ótima qualidade. Ele nunca vai ficar vencido na prateleira. Ele pode ficar lá 1 mês, 2 meses, e se a pessoa não conseguir um trabalho CLT, vai fazer outra coisa, algum talento você tem, né? Graças a Deus, muitas pessoas, né, têm aí uma saúde bacana, né, tem braço, tem perna, então, e até mesmo a gente vê que tem muitos profissionais que também têm certas deficiências, e eles são muito proativos, eles estão aí correndo atrás de uma oportunidade, eles fazem as coisas acontecer. Então, a gente precisa também se espelhar nessas pessoas, né, que a gente sabe aí que eles fazem um grande esforço também aí para conseguir aí um trabalho. Então, a gente precisa, por muitas vezes, parar também, ser protagonista. A gente precisa ser protagonista da nossa vida. Da própria vida. Sim, e parar de ficar colocando, por conta do pai, da mãe, do meu amigo, de fulano, de Beltrano, eu tô fazendo... Do governo, do imposto. Então, assim, a pessoa precisa parar de ficar procurando culpados. Entendi. E ela precisa assumir mais certas posições. Autorresponsabilidade. Isso mesmo, gostei dessa palavra aí. Tá vendo, gente? Autorresponsabilidade, olhar para sua própria vida, sua própria carreira e ver a mudança e acreditar, né? Como você falou, acreditar nela mesma, né? Eu vejo muitas pessoas que esperam o outro acreditar nela, mas se você não acreditar em você mesmo, vai até ficar difícil o outro acreditar em você, né? Porque nem você acredita. E eu sempre falo, às vezes, mas a pessoa me criticou por conta daquilo, por conta disso. Eu acho que, assim, é muito fácil a pessoa... a gente não precisa dar ouvidos para as pessoas, para críticas de alguém que nada construiu. Sabe? E claro, se você estiver fazendo por muitas vezes um bom trabalho, quantas pessoas a gente vê que tá vendendo as coisas no Instagram, às vezes a gente vê que tem pessoas que tiram sarro, é blogueirinha agora, não sei o que, é blogueirinha sim, porque ela tá lá querendo vender o produto dela, ela quer ali trazer o sustento. Se desafiando, né? Exatamente, então assim, não dê opinião para as pessoas não, porque a partir do momento que você brilha, a partir do momento que você estiver fazendo umas boas entregas e as pessoas começarem a te criticar, tenha certeza que você está no caminho ideal, que é o caminho do sucesso. Que vai chegar um dia. Né? Sim, com certeza, todo mundo pode, né? Muito bom. Cara, muito obrigado. Eu quero agradecer a sua participação aqui, você dedicar esse tempo na sua agenda, que eu sei que é muito difícil. Então, muito obrigado por ter participado aqui, tá? Eu quero deixar para vocês também um agradecimento. Então, compartilhe esse episódio com as pessoas que você gosta. Com certeza vai ajudar quem está precisando se recolocar. E até o próximo episódio. Um abraço. Tchau.